falando mais claramente das hash tables ou tabelas de espalhamento. O que elas vão ser, né, se elas cumprirem o que prometem pra gente? Vão ser estruturas bastante eficientes na prática, foco nessa palavrinha, na prática, e eu já aprofundo isso, que vão permitir implementar tabelas de símbolos ou dicionários, aí o linguajar varia de contexto, que é basicamente uma estrutura que suporta a busca, inserção e remoção com bastante eficiência. Ela não vai manter os itens ordenados, então outras operações não vão sair tão boas, mas tem muitos casos em que tudo que eu preciso para o meu conjunto de dados, ou que eu preciso com mais frequência e com muita eficiência, é busca, inserção e remoção. Tá? Então elas são a estrutura favorita para muitos contextos, para muitas aplicações. E na prática elas conseguem esse tempo constante. De que depende esse tempo constante? Acho que é bom dar esse contexto aqui. Tem 3 características fundamentais delas, né, que aqui eu estou fazendo por uma questão de organização um pouco diferente do que eu costumo fazer, né? A gente gosta de deduzir as coisas juntos, a gente vai voltar para esse modo em instantes, eu só vou listar aqui e daí a gente vai começar a olhar de dentro para fora em vez de baixo para cima em vez de cima para baixo, né? Mas os 3 elementos fundamentais aqui das tabelas de espalhamento são um tamanho que tem que ser adequado, tá? Se o tamanho da tabela estiver inadequado para o conjunto de dados, eu posso ficar ineficiente. O tratamento de colisões. Que também tem que ser bem feito para a gente não perder eficiência. E a função de espalhamento, que é justamente a hash function. E a gente vai começar de baixo para cima. Tá? Nessa aula a gente vai focar nas hash functions, nas funções de espalhamento. E daí no finalzinho, se der tempo, eu espero que dê, eu vou deixar um gancho para a gente falar na próxima de tratamento de colisões e o dimensionamento de carga, né, que diz respeito ao tamanho da tabela. Mas são esses 3 pontos aqui. Aliás, deixa eu dar um passo atrás e lembrar vocês assim. A ideia aqui é que a gente vá além do mínimo que uma pessoa precisa para usar essa função, essa estrutura de dados. É sempre verdade, então eu acabo esquecendo de falar, mas é bom salientar, né? Então, assim, existem funções de espalhamento pré-implementadas em diversas linguagens. Tá? Então, vocês não precisam saber tudo que a gente vai ver aqui para poder usá-las, mas certos comportamentos que elas vão ter, certos cuidados que tem que ser tomado e tal, fica difícil justificar para quem usa como uma pura caixa preta. Tá? Então, a gente vai estar abrindo essa caixa preta. Tudo isso aqui está dentro da caixa preta. Quando você pega uma pré-implementada, está tudo lá dentro já. Tá? A função de espalhamento alguém já escolheu lá. O tratamento de colisões também já está implementado lá. E o dimensionamento provavelmente já está automatizado também. Tá? Mas a gente vai olhar mais de perto, porque a ideia é que a gente saiba fazer, né? Saiba como que ela por dentro, não só saiba usar. Mas eu falei então que a gente vai focar aqui nas funções de espalhamento, é isso que a gente vai tratar primeiro hoje. A função de espalhamento, antes de entrar nos detalhes mais técnicos dela, é justamente a solução mágica ali, matemática, tá? E ela faz jus ao nome mágica, tá? Ela é a parte que eu falei que é roubada, tá? Quando eu falei, olha, é sacana esse método funcionar, meio que a primeira vez que eu vi uma hash function, vou fazer uma confissão aqui para vocês, eu odiava essa estrutura de dados. E eu odiava ela pelo seguinte, eu tinha acabado de estudar a árvore da VL. E eu achava a árvore da VL, não me xinguem por isso, muito bonita. Eu achava a árvore da VL muito legal, a ideia das rotações para arrumar tudo. Eu achava de uma engenhosidade. E daí chega uma estrutura de dados cretina, que fala assim, não vou fazer nada disso não. Eu vou sair chutando onde o cara deve ficar, porque é meio que isso que a função de espalhamento faz, e vai dar certo. E daí ela é mais eficiente que a árvore AVL, é mais eficiente que busca binária, é mais eficiente.
me gerava uma certa indignação. Eu demorei um tempo para aprender a apreciar que ela funciona e que não é trivial que ela funciona. Mas é basicamente por isso. A função de espalhamento, ela faz uma coisa que não devia funcionar. Sabe? Se alguém me conta antes de eu saber, vai falar, vamos testar empiricamente, mas provavelmente vai dar ruim, sabe? O detalhe é que na prática, e por isso que ele é na prática, sabe? Não dá para dar uma garantia teórica de que ela sempre funciona, eu vou explicar melhor por quê, mas ela funciona, tá? Então, por enquanto, vamos olhar para a função de espalhamento como essa caixinha preta. A gente vai abrir ela em instantes, mas por enquanto ela é isso. Ela é uma caixinha mágica que faz esse meio de campo, que vai pegar e falar, seu universo de chaves tem bilhões, trilhões, às vezes mais elementos. Como eu falei, né, não é difícil que um nome seja nesse universo. Isso aqui é muito mais do que bilhões, tá? Muito mais. Eu até tenho o valor aqui, só para a gente saber que quando a gente está falando de universos de chaves, supera muito rapidamente o número de conjuntos de dados. Tá? Uma coisa é um conjunto de dados grande, agora um número de possibilidades, de números número de telefone é limitado, mas número de IP, ou números grandes, ou nomes grandes, é muito maior. Tá? Isso aqui, 26 elevado a 30, eu tinha deixado pré-calculado aqui, vai ser aproximadamente, deixa eu achar o valor certo para não falar besteira, 2,81 vezes 2 elevado a 140, tá? Depois você pode conferir a continha aqui, fazer a conversão tal, disso aí, com calculadora, tá? Não estou torturando ninguém não, mas é realmente um tamanho de dados, um volume de dados muito grande. É algo assim, não existe a possibilidade de eu querer armazenar, criar vetores, ter memória para isso, não existe, não vai acontecer. Então é essa função de espalhamento, desculpe se eu me perdi hoje, é essa função de espalhamento que vai fazer esse meio de campo entre o conjunto universo, entre todas as chaves possíveis, e o meu vetorzinho que vai ter um tamanho proporcional ao meu conjunto de dados, às minhas chaves, aos meus elementos, né, aos elementos que eu estou interessado em armazenar. É ela que vai fazer isso, ela que vai gerenciar isso aí. Então, deixa eu definir aqui e dar e comentar uma outra coisa legal das funções de espalhamento, que é o seguinte. Então, o que é a minha função de espalhamento? Ela vai ter que fazer como algo muito básico, assim, o fundamental dela. Tá? A minha função de espalhamento, que eu vou chamar de H aqui, tá? Referente a hash, então a minha hash function ela vai ter que pegar qualquer elemento do conjunto universo e levar para algum valor entre 0 e m menos 1. E quem que é m? M, aproveitando essa figurinha que a gente tinha aqui antes, é o tamanho do vetor em que eu vou armazenar minha tabela de espalhamento, a minha hash table. Tá? Esse M não é exatamente o número de elementos que eu tenho, mas é proporcional a ele, segue perto. Tá? Não foge muito, não é proporcional a U, ele é muito menor. Tá? Então, deixando muito claro, eu tenho esse universo enorme, ou mesmo esse, que já é muito grande, e eu tenho 100 valores só que eu quero guardar na minha lista de telefone. M seria tipo 150, 200 no máximo. Tá? Algo proporcional ao número de elementos que eu quero guardar. Tá? Então, a minha funçãozinha, a minha hash function aqui, minha função de espalhamento, ela pega um número muito maior, né? Ela pega um elemento do conjunto universo, uma chave de um universo muito maior, e me devolve valores entre 0 e m menos 1. Antes de aplicar ela diretamente nas tabelas de espalhamento, né, nas hash tables, deixa eu chamar a atenção para vocês, 2 lugares que a gente usa e depende muito das hash functions para a gente ver como essas ferramentas matemáticas, né, apesar de eu ter difamado ela, ter atacado a integridade dela, tadinha, acaba sendo útil em muitos lugares. Um deles é a transmissão de dados na internet. A gente não olha isso o tempo todo, talvez vocês vejam um pouquinho mais perto disso quando vocês forem estudar redes, né, curso de redes e tal, mas os protocolos, TCP, IP e tal, eles têm um monte de coisa lá dentro que eu não me lembro, porque faz muito tempo que eu estudei. Mas uma coisa que está no contexto e que tem que ter lá dentro é verificação de integridade de dados. Quando eu mando um pacote, pode ter todo tipo de corrupção no meio do caminho, vai passar por várias linhas físicas, vai passar pelo ar, vai passar por... vai passar por servidores, um monte de lugares que algo pode errar, que um bit pode ser flipado. Tá?
como que a gente evita corrupção de dados? Como que a internet funciona em última instância? Sabe, você baixa executáveis para instalar um programa e tá tudo certinho. Se tiver um bit errado, dá bobagem. Como que eu garanto isso? Hash functions, tá? No caso, nesse contexto, não é o contexto que a gente vê aqui, mas é legal saber que as coisas têm outra aplicação. O universo é o conjunto de bits do seu arquivo. Então, eu tenho um arquivão enorme lá com todos aqueles bits, eu jogo aqui e ele me devolve um valor entre 0 e m, onde o m é um valor grande, mas muito menor. E a graça da função de espalhamento é se qualquer bit for flipado, qualquer bit daquele arquivo for flipado, o valor que dá na hash function é diferente. E essa hash function é por isso que ela está no protocolo, né? Ela é conversada, pré-estabelecida com todo mundo. Então, quem vai mandar o arquivo, quando eu vou mandar o arquivo pela internet, eu pego aquele valor, aquele cara, faço a hash function dele automática lá no protocolo, mando ele junto com a confirmação de que está certo. Quando eu recebo, eu pego aquele pacote de dados, faço a hash function e testo. Bateu isso aqui? Bateu. Então chegou íntegro. Isso é 100%? Não, mas é próximo, a probabilidade da falha é tão pequena, próxima de zero, que faz que toda a internet funciona com integridade e tal, a gente consegue baixar as coisas e elas, em geral, não dão problema. Se detecta problema, o protocolo na hora já falou, manda esse pacote de novo. Esse pacote veio com defeito. Um outro lugar muito mais banal, internet é um lugar muito importante para isso, mas muito mais banal, é o seguinte, vocês já pensaram por que existe dígito de verificação no CPF? E se vocês entrarem num lugar num formulário que tem verificação e você inventar um número, não dá certo. Porque os dois últimos números não são inventados, não quaisquer, não existe o seu CPF com números diferentes. Eles são os dígitos de verificação, passou por uma hash function, os dígitos iniciais, né? E daí você dá certo. Então, para gerar aleatoriamente pelo mero acaso a coisa coincidir, né? Eu gerar um número de CPF falso e dar certo, eu só tenho 1% de chance. Porque eu tenho 2 dígitos de verificação, né? Então tem 100 possibilidades diferentes, e para cada valor que eu gero, a hash function vai dar 1 e apenas 1. Faz sentido? É claro que 1% funciona para o CPF no dia a dia, é grande demais para a internet funcionar. Então a validação aqui que a gente vai trabalhar é muito maior, né? No caso dos protocolos TCP e IP, são muitos bits e tal. Mas é isso, de acordo com o tamanho da verificação e o tamanho do M, eu aumento ou diminuo a segurança que eu tenho envolvida. Mas são 2 situações que eu uso hash functions ou primas próximas delas. Não estou dizendo que é exatamente a hash function que a gente vai fazer aqui, porque essa tem um propósito, né? As outras têm propósitos diferentes, às vezes são projetadas um pouquinho diferente, mas é a mesma ideia básica.